E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Vamos falar um pouquinho de um tópico que, apesar de ser mecanicamente viável e até tranquilo de calcular, muitos estudantes, muita gente não entende o conceito. E eu vim aqui para tentar esclarecer esse conceito, porque de fato é um conceito bem tranquilo. Mas ele só vai ser tranquilo se a gente entender com muita calma e estudar passo a passo, beleza? Esse conceito é chamado o famoso divergente. Que assim como no vídeo anterior do rotacional, vou deixar o cardzinho aqui, vocês podem dar uma olhada, eu tentei explicar o rotacional de uma maneira bem tranquila também, porque, de novo, é um conceito que às vezes a gente não pega de primeira, beleza? E assim como lá no vídeo do rotacional, aqui para explicar o divergente, eu preciso antes de qualquer coisa voltar a definir com vocês o que é um campo vetorial. Então, um campo vetorial é como se a gente imaginasse um vetor que tem coordenadas x, y e z, né? Pode ser 2D, pode ser 3D, mas um campo vetorial, né? Ele vai ser formado por diversos vetores que podem, né? A cada posição ter um módulo, uma direção e sentido diferente. Ou seja, é um campo vetorial, ou seja, para cada pontinho eu vou ter um vetor diferente. Isso é muito difícil de imaginar no primeiro momento, quando a gente vai para uma animação como essa, por exemplo, a gente entende de fato o que é um campo vetorial, beleza? Então a gente precisa sair com a ideia de que existe um campo vetorial F, que vai ser o campo no qual agirão essas coisas, como rotacional, como divergente e assim por diante. Por causa desse vídeo eu vou falar do divergente. Beleza? Tranquilinho, né? Bom, primeiramente, para a gente entender isso, a gente precisa entender que esse campo, ou qualquer coisa no espaço, é formado por partículas. Vamos colocar assim? Beleza? E essas partículas são partículas que vão simplesmente nos dar a ideia de que o campo se move ou não. Ou melhor, o campo vetorial faz com que essas partículas se movam para um lado, para o outro e assim por diante. Então, basicamente, a gente precisa entender que o divergente, ou melhor, terão regiões diferentes, que uma nas quais as partículas podem estar se afastando e outra nas quais as partículas podem estar se atraindo. O que a gente chamaria de região de divergência positiva ou região de divergência negativa, ou, consequentemente, respectivamente, de divergência ou convergência, tudo bem? Então, o sinal ali é muito importante para a gente entender isso e a gente precisa sacar que essas coisas podem acontecer. Uma coisa é se afastar e outra aproximar. Isso depende, claro, dos vetores desse campo. Então, por isso que a gente vai falar sempre em divergência, agindo em cima de um campo, porque esse campo é que faz essas partículas, entre aspas, se moverem. Tá? E aí depende do problema. Falando em problema, vamos pensar num caso bem tranquilo que vocês viram já milhares de vezes no colégio. Vamos imaginar aqui um dipolo, por exemplo, norte-sul, tá? Que a gente sabe, por exemplo, que existe um caminho, tá? Por exemplo, de uma coisa que sai de um polo e vai para o outro. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, existe um campo vetorial agindo aí neste exemplo. Mas, na verdade, é como se uma partícula qualquer passasse exatamente por esse trajeto. E a gente pode imaginar, então, que existe um lugar de onde ela está sendo repelida, vamos chamar assim, e um lugar para onde ela está sendo atraída. Tudo bem? Assim como a gente pode imaginar outras partículas agindo da mesma maneira, sendo atraída por um lugar e repelida por outro. E a gente começa a ter o conceito de exatamente isso que eu falei, de divergência, só que agora num caso aplicado. Então o que a gente está vendo aqui, por exemplo, é uma região em que as coisas se repelem ou divergem, grava esse nome, divergem, e outra que ela converge, tudo bem? Então uma divergência que pode ser positiva e uma divergência negativa ou convergência, como preferir. Então a gente pode entender que existe sim região de divergência positiva e região de divergência negativa, ou divergência e convergência, por assim dizer. Tudo bem? Então gravem essas duas regiões. Mas para a gente começar a entender melhor ainda, vamos separar essas duas regiões e nos perguntar, beleza, uma é positiva e outra é negativa. Então uma sai, a outra entra, ou aproxima, melhor dizendo, né? Para e pensa, será que existe uma região cuja essa divergência possa ser zero? Ou seja, valores na troca contínua, vamos chamar assim? Sim, essa região vai ser uma região que ela não deve ser nem atraída, nem repelida. Ela pode ser uma região, por exemplo, em que vetores passam por ela e não sofrem a menor ação. Por exemplo, pode ser uma região de divergência zero, ou ainda, se vocês preferirem, eu gosto muito do nome de região de passagem. É como se passasse por ali, mas não fizesse a menor diferença. Tudo bem? Então agora a gente tem três pedaços claramente definidos dentro de um possível campo vetorial. E a gente já começa a tentar entender melhor que cada um dos pedaços tem o seu conceitozinho, tranquilo? E é claro que dependendo do pedaço, dependendo da região, a gente vai, obviamente, ter valores para essa divergência bem diferentes, tudo bem? Mas tem outra coisa que eu gosto, ou para entender melhor, eu gosto de explicar assim, para entender melhor a divergência, a gente precisa achar ou tentar pensar ainda nessa região
mas numa questão bem pontual. Quando eu digo pontual, eu quero dizer, analisa o que acontece em um único ponto. Então imagina que existe um único ponto e que naquele único ponto o campo, o vetor daquele campo aponta para um certo ou um determinado lugar. Tudo bem? Tranquilinho, né? Agora imagina que esse único ponto, se eu andasse só um pouquinho, um ponto muito próximo, pode ser para a direita, como está aqui agora, esse vetor deste mesmo campo já teria uma formação diferente. Então não é o mesmo vetor. E eu começo a me perguntar assim, o que mudou? Né? E para tentar entender o que mudou desse vetor, eu vou formar um terceiro vetor, vou colocar eles juntos e formar um terceiro vetor chamado vetor diferença. Tudo bem? Então esse vetor diferença, esse vetor em vermelho, vai me dizer algumas coisas interessantes. Por exemplo, o vetor diferença ele vai ter uma variação, tranquilo? Até porque se fosse o mesmo vetor, não teria variação, ou seja, a diferença seria nula, tranquilo? Mas como são diferentes esses dois, né? Então vai existir esse vetor diferença, vai ter uma variação. Para que eu entenda essa variação, eu vou voltar lá no conceito de campo vetorial e vou entender que este vetor é formado por uma coordenada x e y, que consequentemente são as funções f e g. Isso que eu estou pensando no caso 2D, né? No caso 3D é análogo, mas tudo bem, vamos pensar no caso 2D. E o que faz variar isso? O que varia? Então está atrelado ao nosso conceito de variação, o conceito de derivada, tudo bem? E a variação, ou a variação do vetor vermelho, ou vetor diferença, é formado pelas derivadas. E é exatamente isso que começa a dar forma e cara ao conceito algébrico de divergência. Porque a gente começa a imaginar, beleza, então existe um vetor, existe o seu vetor diferença, que é a mudança num determinado ponto, e esse vetor diferença é formado pelas derivadas. E esse vetor em azul, assim como esse vetor em vermelho, formam um ângulo entre si. E para eu calcular esse ângulo para saber como ele sai ou como se aproxima, formado ou usando o conceito de diferença, eu preciso basicamente fazer o quê? Um produto escalar. Porque se eu fizer um produto escalar, para e pensa, um produto escalar deste vetor do campo F, para qualquer vetor do campo F, com o vetor que é formado pelas coordenadas sendo as suas derivadas parciais, eu vou ter exatamente o conceito ali entre 1 e menos 1 dos valores dos ângulos, ou melhor, dos cossenos dos ângulos. Então assim eu vou ter uma ideia daquilo que sai, daquilo que entra. Tudo bem? Então saindo positivo, entrando negativo. E é mais ou menos essa a ideia do conceito de divergência. E eu não vou exagerar se eu dissesse para vocês que devido às várias mudanças e várias situações que a gente pegar com vetores aproximados aqui, a gente vai ver que em algumas elas saem, algumas elas entram, algumas saem um pouquinho mais do que entram, ou entram um pouquinho mais do que saem, inclusive tendo aquelas de divergência nula, por exemplo, e que isso tudo vai ser simplesmente o cálculo de vários lugares, mas esse cálculo é um único só. E esse único cálculo é o quê? É simplesmente um produto escalar do campo pelo vetor que a gente chama de nábula, que é esse triângulozinho invertido. Nada mais é do que as coordenadas usadas nas derivadas parciais. E esse conceito vem justamente desse vetor de diferença, ou seja, se está saindo ou se está entrando. Só isso. Então a divergência nada mais é do que analisar o quanto sai ou quanto entra, mas através de um produto escalar. E isso é tão fantástico porque é uma conta muito simples o produto escalar. Então a gente vai fazer um produto escalar com f e isso por si só vai ser definido como a divergência desse campo. E é natural que a gente pense que quando a divergência é positiva, está saindo. Quando a divergência é negativa, é porque está entrando ou está convergindo para aquele lugar. E mais do que isso, quando a gente começa a analisar esses conceitos que são totalmente análogos em 3D, a gente volta para a situação 3D, coloca um campo de partículas aqui em 3D, né? Vou imaginar aqui como se fosse dentro de um cubinho, tá? E vou começar a entender que essas partículas se movem. E ao se mover, eu vou ver também que essas partículas claramente têm uma região nas quais elas se afastam um pouco mais e outra nas quais elas se concentram um pouco mais. Ou seja, existe uma divergência aqui para que aqui haja uma convergência. Então, se eu analisar a divergência bem onde está se afastando, ela é muito alta. Ou seja, a divergência ali tem um valor maior. À medida que essa partícula começa a se deslocar, já naquela região a divergência começa a mudar. Até que ela passa por um momento em que a divergência ali não faz a menor diferença, ou seja, é nula, ou seja, como se fosse uma região de passagem, como eu tinha comentado antes, até que ela chega para uma região de convergência ou de divergência negativa, como preferirem. E assim a gente começa a entender o conceito de convergência. Tudo bem? Convergência ou divergência, mas enfim, a gente usa o nome divergência para falar em divergência com valor positivo e convergência em divergência com valor negativo. E é só isso. Nada mais é do que um produto escalar. E é claro, quando a gente entende de uma maneira geral, assim, a gente coloca o valor, ou a fórmula, como eu gosto de dizer, da divergência, ela parece um pouco complicada e a gente parece que não entende de onde vem. Mas é simplesmente um produto escalar. Não tem nada de diferente, é só analisar as diferenças dessas variações
como eu mostrei aqui com essa animação. Beleza? Então, a partir de hoje, não se diz mais que não entendemos sobre divergência. Porque divergência é bem tranquilo. Beleza? Até uma próxima, gurizada.